Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na sexta-feira da 14ª semana do tempo comum. O Evangelho de hoje, Jesus diz: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, ele que escolheu os 12 apóstolos vai então dizer a eles que eles não vão ser enviados para um mundo muito solícito, muito que aceite muito as palavras que eles vão falar. Porque eles estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja, coisa difícil. Ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Duas naturezas tão distintas. Mas Jesus mostra que nós vamos lidar com um mundo cheio de armadilhas, um mundo ardiloso, onde então nós também teremos que ser prudentes. Mas não temos que ser maus como o mundo quer que nós sejamos. Não temos que dar a resposta ao mundo como ele nos dá. Não temos que pagar na mesma moeda. Nós temos que saber pagar o mal com o bem. Difícil, mas é o que nos pede Jesus, para que sejamos mansos e humildes de coração. E vai continuar. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Ou seja, o mundo não vai amar. Não adianta você querer sair pelo mundo querendo fama, querendo que as pessoas lhe agradem, querendo que as pessoas te aceitem de bom grado, porque não vai ser assim. Jesus já está avisando, não vai ser assim. Por isso, vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos. E ainda vai dizer: vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. E quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de que dizer. Mas por quê? Porque não devemos ficar preocupados com o que a gente vai falar. Jesus responde para nós. Ele vai dizer: então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Ou seja, Jesus vai mostrando que nós teremos a assistência do Espírito Santo nos momentos em que mais precisarmos. Veja, Jesus garante que nós teremos a assistência do Espírito Santo nos momentos em que mais precisarmos. Mas ele fala de um momento muito difícil que vai ter nessa nossa história. Veja, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Que mundo, né? Pois é o que Jesus disse, que por causa dele tudo isso acontecerá. Haverá um momento em que aqueles que pregarão a palavra de Deus, que crerão em Deus, que vão acreditar em Jesus Cristo, serão perseguidos e serão entregues pelos seus. Esse mundo já aconteceu algumas vezes e ainda está para acontecer. E eu pergunto,
se você fizer parte desse mundo? Como é que você vai agir? Como é que você vai fazer? E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então Jesus está falando aos seus discípulos que antes que eles acabem a sua missão, eles vão encontrar o Filho do Homem. Por quê? Porque nós encontramos a Deus no fim de nossa vida. Quando nós morremos, nós somos integrados ao reino de Deus. O reino que não tem início, não tem fim, é eterno. E por isso, para nós também, o início e o fim serão o mesmo. É difícil entender isso, mas é o que é de Deus. Porque é difícil de entender, é que é de Deus. As coisas de Deus não são fáceis de serem compreendidas. Por isso é necessário sempre nos lançarmos ao mistério do amor de Deus por nós. E nos aprofundando nesse mistério, vivermos com intensidade aquilo que Deus quer nos comunicar. Por isso, lembre-se, nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.